Em contraposição, a sentença de Spinas nos oferece um ponto de partida melhor. Nos animais superiores, horda e família não se complementam reciprocamente, mas são antagônicas. Spinas descreve muito bem como o ciúme dos machos durante o cio afrouxa ou até dissolve temporariamente qualquer horda sociável. Onde a família está estreitamente unida, só com raras exceções se formam hordas. Em contraposição, onde predomina a relação sexual livre ou a poligamia, a horda surge quase automaticamente. Para que surja uma horda, os vínculos familiares precisam ter se afrouxado e o indivíduo recuperado sua liberdade. É por isso que é raro encontrar hordas organizadas entre as aves. Em contraposição, entre os mamíferos encontramos sociedades com certo grau de organização, justamente porque, nesse caso, o indivíduo não se dissolve na família. Portanto, a gênese do senso de união da horda não pode ter inimigo maior do que o senso de união da família. Não deixemos de dizê-lo com todas as letras. O fato de ter se desenvolvido uma forma social mais elevada do que a família só pode ter ocorrido porque ela acolheu famílias que haviam passado por uma mudança radical. O que não exclui que, justamente desse modo, essas famílias mais tarde tiveram a possibilidade de se construir de maneira nova em circunstâncias infinitamente mais favoráveis. Aqui se mostra que as sociedades animais de fato possuem um certo valor para a inferência das sociedades humanas, mas apenas um valor negativo. Pelo que sabemos, o vertebrado superior só conhece duas formas de família: a poligamia ou acasalamento individual. Em ambos se permite só um macho adulto, só um esposo. O ciúme do macho, ao mesmo tempo vínculo e limite da família, contrapõe a família animal à horda. A horda, que é a forma social mais elevada, ora é inviabilizada, ora é diluída ou dissolvida durante o cio, na melhor das hipóteses, tolhida em sua evolução pelo ciúme dos machos. Só isso já é prova suficiente de que família animal e sociedade primitiva humana são coisas incompatíveis e de que os humanos primitivos que se empenhavam por alçar-se acima da animalidade ou não conheciam nenhuma família ou conheciam, quando muito, uma que não ocorre entre os animais. Um animal tão desarmado quanto o ser humano, em formação, também poderia sobreviver em pequeno número, em isolamento, cuja forma suprema de convívio é o casal individual, como atribuído por Westermarck ao gorila e ao chimpanzé, com base em relatos de caçadores. Mas, para que acontecesse a evolução para além da animalidade, para que se efetivasse o maior dos progressos já exibido pela natureza, fazia-se necessário um elemento adicional: a substituição da capacidade de defesa de que carecia o indivíduo pela força unida e pela cooperação da horda. A transição para a humanidade seria simplesmente inexplicável a partir de relações como as que vivem hoje os macacos antropóides. Esses macacos dão antes a impressão de ramos colaterais extraviados que caminham para sua gradativa extinção e, em todo caso, encontram-se em declínio.
Só isso já basta para rejeitar qualquer conclusão tirada do paralelismo entre as formas de família dos macacos e as do humano primitivo. Tolerância recíproca dos machos adultos, ausência de ciúmes, foi a primeira condição para a formação desses grupos maiores e mais duradouros, sendo esse o único meio em que se poderia efetivar a humanização do animal. E, de fato, qual é a forma mais antiga e mais original da família que encontramos e que podemos provar inegavelmente na história e ainda hoje estudar aqui e ali? O casamento grupal, a forma em que grupos inteiros de homens e grupos inteiros de mulheres se possuem mutuamente e que deixa pouco espaço para o ciúme. Além disso, encontramos em estágios posteriores do desenvolvimento a forma excepcional da poliandria, que representa uma afronta direta a todos os sentimentos de ciúme e, por conseguinte, é desconhecida dos animais. Porém, visto que as formas de casamento grupal que conhecemos são acompanhadas de condições tão curiosamente complexas que elas necessariamente apontam para formas anteriores, mais simples de relação sexual, e desse modo, em última instância, para um período de relação indiscriminada, correspondente à transição da animalidade para a humanidade, essas referências aos casamentos animais nos levam justamente até o ponto do qual elas deveriam nos afastar de uma vez por todas. Pois o que significa relação sexual indiscriminada? Significa que não vigoravam as regras proibitivas atualmente vigentes ou vigentes em um período anterior ao atual. Já vimos cair a barreira do ciúme. Se alguma coisa estiver definida, então é esta. O ciúme é um sentimento que se desenvolveu em uma época relativamente tardia. O mesmo vale para a concepção do incesto. Não só irmão e irmã foram originalmente marido e mulher, mas também a relação sexual entre pai e mãe e seus filhos, filhas, é permitida ainda hoje em muitos povos. Bancroft atesta isso para os índios caviatos do Estreito de Bering, para os cadíacos do Alasca, para os chineses do interior da América do Norte britânica. Letourneau compilou relatos do mesmo fato a respeito dos índios ojibwas, dos cucus, do Chile, dos caraíbas e dos carenes, do Sudeste Asiático. Para não falar das narrativas dos gregos e romanos antigos a respeito dos partos, persas, citas, hunos, etc. Antes de o incesto ser inventado, e ele é uma invenção, por sinal extremamente valiosa, a relação sexual entre pai e mãe e seus filhos, filhas, não era algo mais temível do que entre outras pessoas que pertenciam a gerações diferentes. E isso acontece hoje inclusive nos países mais dados ao filistinismo, sem provocar grande espanto. Até mesmo virgens de mais de 60 anos se casam às vezes quando são suficientemente ricas, com homens jovens de cerca de 30 anos. Mas, se excluirmos das formas mais originais de família que conhecemos as concepções de incesto vinculadas a elas, concepções que são totalmente diferentes das nossas e com frequência as contradizem frontalmente, chegaremos a uma forma de relação sexual que só pode ser descrita como indiscriminada.
desregrada na medida em que ainda não existiam as restrições impostas mais tarde pelo costume. Disso não resulta, porém, necessariamente uma praxis cotidiana totalmente multicolorida e caótica. Acasalamentos individuais temporários não estão absolutamente excluídos, do mesmo modo que até no casamento grupal eles agora constituem a maioria dos casos. O mais recente negador desse estado originário, Westermarck, caracteriza como casamento toda condição em que os dois sexos permanecem como casal até o nascimento do rebento. Em relação a isso, é preciso dizer que esse tipo de casamento podia muito bem ocorrer no estado de relação sexual indiscriminada, sem contradizer o desregramento, isto é, a ausência de restrições à relação sexual impostas pelo costume. Westermarck, todavia, parte da opinião de que o desregramento implica a supressão das propensões individuais, de modo que a prostituição é sua forma mais autêntica. Parece-me, no entanto, que será impossível compreender as condições primitivas enquanto se olhar para elas da perspectiva do bordel. Quando tratarmos do casamento grupal, retomaremos esse ponto. De acordo com Morgan, esse estado originário da relação indiscriminada deu origem, provavelmente bem cedo, à família consanguínea, que foi o primeiro estágio da família. Neste, os grupos que podem casar-se são separados por gerações. Todos os avós e todas as avós, dentro dos limites da família, são marido e mulher entre si, assim como seus filhos e suas filhas, ou seja, os pais e as mães, assim como os filhos e as filhas destes formarão, por seu turno, um terceiro círculo de cônjuges comuns, e os filhos e as filhas destes, que serão os bisnetos e as bisnetas dos primeiros, constituirão o quarto círculo. Nessa forma de família, portanto, somente ascendentes e descendentes, pai, mãe e filhos, filhas, estão excluídos tanto dos direitos quanto dos deveres, como diríamos, do casamento entre si. Irmãos e irmãs, primos e primas, de primeiro grau, de segundo grau e de graus mais afastados, são todos irmãos e irmãs entre si, e, justamente por isso, são todos marido e mulher uns dos outros. Nesse estágio, a relação entre irmão e irmã implica por si só o exercício da relação sexual recíproca. A configuração típica dessa família consistiria na descendência de um casal, na qual, por sua vez, os descendentes de cada grau são irmãos e irmãs, e justamente por isso, maridos e mulheres entre si. A família consanguínea está extinta. Nem mesmo os povos mais rudimentares de que fala a história fornecem qualquer exemplo comprovável dela. Mas ela deve ter existido. O que nos força a pressupor isso é o sistema de parentesco havaiano, que vigora até hoje em toda a Polinésia e expressa graus de consanguinidade que só podem ter surgido nessa forma de família. O que nos força a pressupor isso, ademais, é todo o desenvolvimento posterior da família, que condiciona aquela forma como pré-estágio necessário. Família punaluana. Se o primeiro avanço da organização consistiu
em excluir pai, mãe e filhos-filhas da relação sexual recíproca, o segundo consistiu na exclusão de irmã e irmão. Por causa da maior igualdade etária dos implicados, esse avanço foi infinitamente mais importante, mas também muito mais difícil do que o primeiro. Ele se consumou aos poucos, começando provavelmente com a exclusão dos irmãos biológicos, isto é, os do lado materno, da relação sexual, primeiro em casos isolados e gradativamente tornando-se a regra. No Havaí houve exceções ainda neste século, terminando com a proibição do casamento até entre irmãos colaterais, isto é, de acordo com a nossa nomenclatura, filhos e filhas de irmãos e irmãs, netos, netas e bisnetos, bisnetas, de irmãos e irmãs. Segundo Morgan, esse avanço constitui uma excelente ilustração de como atua o princípio da seleção natural. Não há dúvida de que as tribos em que a endogamia foi coibida por esse avanço necessariamente se desenvolveram de forma mais rápida e plena do que aquelas em que o casamento entre irmãos permaneceu a regra e a lei. E o efeito desse progresso se fez sentir de maneira poderosa. Prova disso é a instituição, que foi muito além do que a princípio se pretendia, da gens, que constitui a base da ordem social da maioria dos povos bárbaros da terra, se não de todos eles, e a partir da qual passamos diretamente para a civilização na Grécia e em Roma. Toda família primitiva tinha de se dividir no mais tardar, após algumas gerações. A economia doméstica originalmente comunista, que reinou sem exceção até uma fase avançada do período intermediário da barbárie, condicionava o tamanho máximo da comunidade familiar, que variava de acordo com as condições, mas era bem determinado em cada localidade. Assim que surgiu, a ideia da impropriedade da relação sexual entre filhos e filhas da mesma mãe manifestou-se necessária e concretamente nas divisões das antigas comunidades domésticas e na fundação de novas comunidades desse tipo, que entretanto não coincidiam necessariamente com o grupo familiar. Uma ou várias séries de irmãs se tornaram o núcleo de uma dessas comunidades, e seus irmãos uterinos se tornaram o núcleo da outra. Desse modo, ou de modo similar, surgiu da família consanguínea a família que Morgan denominou Punaluana. Segundo o costume havaiano, certa quantidade de irmãs uterinas, ou mais afastadas, isto é, primas de primeiro e segundo graus, ou até de graus mais afastados, tornavam-se esposas em comum de esposos em comum, dos quais, porém, seus irmãos eram excluídos. Esses homens não se chamavam mais entre si de irmãos, o que eles também não precisavam mais ser, mas de punalua, isto é, companheiro íntimo, algo como associado. Da mesma forma, uma série de irmãos uterinos, ou mais afastados, tinha certa quantidade de mulheres, que não eram suas irmãs, em casamento comum, e essas mulheres se chamavam entre si de punalua. Essa é a formação clássica de família que mais tarde permitiu uma série de variações e cujo traço característico básico era o seguinte: comunhão recíproca de homens e mulheres dentro de um determinado círculo familiar, da qual, no entanto, estavam excluídos os irmãos das mulheres, primeiro os uterinos,
mais tarde também os mais afastados, e inversamente estavam excluídas, portanto, também as irmãs dos esposos. Essa forma de família nos indica, pois, com a maior precisão possível, os graus de parentesco expressos pelo sistema americano. Os filhos-filhas das irmãs da minha mãe continuam sendo filhos-filhas dela, do mesmo modo que os filhos-filhas dos irmãos do meu pai são filhos-filhas dele, e todos são meus irmãos e irmãs. Mas os filhos-filhas dos irmãos da minha mãe passam a ser sobrinhos, sobrinhas dela. Os filhos-filhas das irmãs do meu pai passam a ser sobrinhos, sobrinhas dele, e todos são meus primos, primas. Pois, enquanto os esposos das irmãs da minha mãe continuam sendo esposos dela, e da mesma forma as mulheres dos irmãos do meu pai ainda são esposas dele, de direito, embora nem sempre de fato, a proscrição social da relação sexual entre irmãos e irmãs dividiu em duas classes os filhos dos irmãos e das irmãs, que até então eram tratados indistintamente como irmãos e irmãs. Uns continuam sendo irmãos e irmãs mais afastados entre si. Os outros, os filhos, filhas do irmão, de um lado, e os da irmã, de outro, não podem mais ser irmãos e irmãs entre si, pois não podem ter mais pai e mãe em comum, nem o pai nem a mãe nem ambos, e por essa razão faz-se necessário criar aqui, pela primeira vez, a classe dos sobrinhos e das sobrinhas, dos primos e das primas, que não teria sentido na ordem familiar anterior. O sistema americano de parentesco, que aparece como puro contrassenso na forma familiar baseada em qualquer tipo de casamento monogâmico, é explicado racionalmente e fundamentado naturalmente até nos mínimos detalhes pela família punaluana. A família punaluana, ou uma forma muito parecida com ela, deve ter existido pelo menos na mesma proporção da difusão desse sistema de parentesco. Essa forma de família, que comprovadamente existiu no Havaí, provavelmente se teria difundido em toda a Polinésia se os piedosos missionários, como em seu tempo os monges espanhóis na América, tivessem conseguido vislumbrar em tais relações anticristãs mais do que uma simples abominação. César relata a respeito dos bretões, que naquela época se encontravam na fase intermediária da barbárie, que cada 10 ou 12 deles tinham esposas em comum, sendo as uniões, em sua maioria, de irmãos com irmãos e de pais com filhos. A melhor explicação para isso é o casamento grupal. As mães bárbaras não têm 10 a 12 filhos com idade suficiente para manter mulheres em comum, mas o sistema de parentesco americano, que corresponde ao da família punaluana, fornece muitos irmãos, porque todos os primos próximos e distantes de um homem são seus irmãos. A expressão pais com filhos pode denotar uma compreensão equivocada de César. Nesse sistema não está excluída em absoluto a possibilidade de pai e filho ou mãe e filha se encontrarem no mesmo grupo conjugal, mas sim pai e filha ou mãe e filho. Do mesmo modo, essa forma de casamento grupal ou outra semelhante fornece a explicação mais simples para os relatos de Heródoto e outros autores antigos a respeito da comunhão de mulheres entre os povos selvagens e bárbaros. Isso também vale para o que John Forbes Watson e John William Kaye contam dos ticuros, em Aoudi, ao norte do rio Ganges. Eles convivem
quer dizer sexualmente, quase indiscriminadamente em grandes comunidades, e quando duas pessoas são tidas como casadas, o laço é apenas nominal. A instituição da gens parece ter se originado, na vasta maioria dos casos, diretamente da família punaluana. É verdade que o sistema de classes australiano também oferece um ponto de partida para ela. Os australianos têm gentes, mas ainda não dispõem da família punaluana. O que eles têm é uma forma mais rudimentar do casamento grupal. Em todas as formas de família grupal, não se sabe ao certo quem é o pai de uma criança, mas sabe-se bem quem é a mãe. Mesmo que esta considere suas todas as crianças da família e tenha obrigações de mãe para com todas elas, ela distingue das demais as crianças que ela própria gerou. Está claro, portanto, que enquanto existe casamento grupal, é possível comprovar a linhagem apenas pelo lado materno, e, portanto, somente a linha materna é reconhecida. Esse, de fato, é o caso entre todos os selvagens e povos que pertencem ao estágio inferior da barbárie, e o grande mérito de Bachofen foi ter sido o primeiro a descobrir isso. Ele denomina direito materno esse reconhecimento exclusivo da linhagem pelo lado da mãe e das relações de herança dele resultantes. Mantenho essa designação em função da concisão, porém ela é equivocada, porque nesse estágio social ainda não se pode falar de direito no sentido jurídico,